Então fizeram saber Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Curva a tua cabeça. Pai, é tempo de ouvirmos a tua voz e sermos ministrados, meu Deus, pela tua palavra. Senhor, que nesta noite possamos sermos revigorados, renovados, fortalecidos, que venhamos sair nesta noite transformados, porque ela não volta vazia sem cumprir o teu propósito. Que ela traga cura a quem precisa ser curado. Que ela traga libertação àqueles que precisam ser libertos. Mas seja o Senhor agindo e falando. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Eu quero encorajá-los a prestar atenção naquilo que Deus quer falar ao teu coração, ministrar na tua vida nesta noite. O texto que nós fizemos a leitura fala acerca de um momento difícil na vida do rei Davi. Davi sendo perseguido pelo seu próprio filho, ameaçado pelo seu próprio filho Absalão, dado um problema de um conflito de relacionamento, que começou lá atrás, ainda com Aminon. Uma situação familiar não resolvida, fez com que Absalão se voltasse contra o seu próprio pai. E a leitura que nós fizemos aqui foi logo após Davi estava chorando com o povo, subindo, por saber que o seu próprio filho tramava contra ele, a fim de destruí-lo, a fim de tomar o reino. E nessa história, fala-se que alguém chega perto de Davi e diz: Davi, Aitofel está agora com Absalão. E ao falar que Aitofel estava com Absalão, Davi fica extremamente chateado e ele faz uma oração dizendo: tomara que o Senhor transtorne o conselho de Aitofel. E por que ele está dizendo isso? A continuação aqui, vamos ver agora Aitofel com Absalão e dando conselho a Absalão. E um dos conselhos que ele dá para Absalão é: Absalão, permita que eu possa, com 12.000 homens, você vai me entregar 12.000 homens. Fica quietinho aqui, e com 12.000 homens, eu vou sair, e vou ao encontro onde o rei está, e eu vou direto no rei, eu não vou matar ninguém, eu vou matar apenas o rei. Eu vou tirar a vida de Davi, e logo após a morte de Davi, você vai ver que os homens de Davi vão sentir agora abandonados, estão sozinhos, e não tem outra alternativa, a não ser eles voltarem e juntar-se a você, e declarar você como o rei de Israel. O conselho de Aitofel, um conselho sábio, um conselho que certamente traria vitória para Absalão. Mas só que Davi, sabendo disso, Davi agora ouve um dos seus conselheiros, Hussai. Hussai fala assim com Davi: Davi, permita que eu vá, entre no exército de Absalão, eu faço uma aliança com Absalão, e nessa aliança com Absalão, eu agora vou estar como infiltrado para dar conselhos errados a ele. Quando há este conselho da parte de Aitofel, Davi, agora Absalão diz: eu quero também ouvir o conselho de Hussai. E chama Hussai, pastor Wilkerson, e pergunta a Hussai: Hussai, o que você pensa acerca disso? E a resposta dele foi: olha, eu digo uma coisa, ele está falando que Davi está cansado. Aitofel, este conselho de Aitofel não foi bom, porque ele está dizendo que Davi não consegue mais acompanhar, que já está velho. Mas eu conheço Davi. Davi é uma raposa.
Davi é esperto. Davi é um guerreiro nato. Se você tentar fazer isso, e se por algum acaso Davi conseguir matar alguns dos seus homens, os outros todos ficarão agora estremecidos e com medo, porque sabem muito bem que Davi é um excelente guerreiro, e sentirão medo. Pela morte de um, outros irão recuar. O meu conselho é que vocês agora se preparem como um exército, não os 12.000 homens, mas preparem um exército como a areia do mar, e atacam em todos os pontos o exército de Davi. E de uma vez por todas vocês vão conseguir aniquilar Davi e todo o seu exército. O conselho de Hussai era um conselho de uma certa forma encomendado por Davi. Porque é assim que, quando Absalão ouve o conselho de Hussai, Absalão acha interessante, fala: gostei do conselho, melhor do que da Aitofel. Chama os seus homens, e o que vocês acharam? Também gostei do conselho de Hussai, melhor do que Aitofel. Mas isso era uma estratégia. Deus havia usado Hussai para confundir Absalão. Aitofel então é tomado por uma tristeza, uma angústia muito grande, por não ter ouvido no seu conselho. Aitofel deu conselhos para Absalão, do tipo de que: Absalão, você quer tomar um reino? Você quer que o povo esteja ao seu lado? O que você vai fazer? Você vai para a porta do palácio, vai pegar 10 concubinas, 10 mulheres de Davi, e você vai relacionar, vai ter relações sexuais com essas 10 mulheres. Você vai escarnecer o teu pai. Da maneira, quando as pessoas ouvirem e verem isso, vai dizer: de fato Absalão se revoltou contra o pai. E o povo que não está tão satisfeito, o exército que não está satisfeito com Davi, vai juntar com você, porque é sempre assim. Quando um está ferido, tende a caminhar com outros feridos também. Quando um está machucado, tende a caminhar com outros que estão machucados também. Eles se unem, eles se conhecem. E ele disse: se você fizer isso, todos aqueles que estão chateados vão se unir com ele também. Vão se unir a você, vão deixar Davi. O conselho de Aitofel foi o conselho que Absalão assumiu de imediatamente. Ele foi lá, relacionou com todas as mulheres. Davi ouviu aquilo e sentiu afrontado. Todo Israel olhou, de fato Absalão rompeu com o rei. E nós agora queríamos Absalão como rei. Porque o povo gosta de uma rebeldia. O povo gosta daqueles que se levantam contra. É uma tendência do coração pecaminoso. É uma tendência. É um ato de deslealdade. Às vezes a gente acha que ser desleal, ser infiel, é trair a esposa, trair o marido, é trair isso. Não, todas as vezes que você age de uma forma errada, errônea, nas costas de alguém, você está sendo desleal. O seu comportamento é deslealdade. E eles agem em deslealdade para com Davi. É tanto que Davi está chorando por tudo aquilo que estava acontecendo. Mas apóstolo, por que tanto ódio de Aitofel? Porque Aitofel tinha tanto ódio de Davi ao ponto de fazer isso. Agora eu quero que você mergulhe comigo na história. Quando você está lendo as vitórias de Davi, quando você está lendo as conquistas de Davi, todas as conquistas de Davi passaram pelo conselho de Aitofel. Aitofel era o amigo íntimo que Davi tinha. Aitofel era o homem mais próximo de Davi. Ninguém era tão amigo, mas apóstolo, teve Jonathan. Havia relato uma situação de Jonathan, filho de Saul, mas era Aitofel que estava o tempo inteiro. Quando você está lendo ali Salmos 41, que fala: até meu amigo íntimo se voltou contra mim. Aquele amigo íntimo que Davi está escrevendo em Salmo ali, ele está falando de Aitofel. Até aquele que comia na minha casa, comia do meu pão. Aitofel era extremamente íntimo de Davi.
todas as guerras, todas as lutas passavam pelo conselho de Aitofel. Davi ia enfrentar os filisteus, ia agora em Aitofel. Aitofel, o que eu devo fazer? Aitofel dizia, faça isso, faça aquilo. Davi fazia exatamente como Aitofel aconselhava. Os conselhos de Aitofel eram tão fortes, ao ponto de serem chamados, a Bíblia relata como oráculo de Deus. Os conselhos chegou a ser chamado oráculos de Deus. Você entendeu como que os conselhos eram vistos por toda Israel? Conselhos de Aitofel mudou. A Bíblia relata que o filho de Aitofel se tornou, inclusive, um dos valentes de Davi. Aitofel tinha uma influência muito grande, que os filhos, todos os filhos de Davi, se aconselhavam com Aitofel. Era amigo de muitos anos de reinado de Israel. Mas a Bíblia relata que em determinado momento, estava Davi, quando os reis saíam à guerra, Davi permanece no palácio. Davi sai agora para o pátio, quem que Davi vê? Uma mulher tomando banho, Betseba. Ele agora é atraído por aquela mulher, pelo desejo daquela mulher, ao ponto de ficar cego. Eles informam que aquela mulher era a esposa do seu servo que estava na guerra, Urias. Davi começa então a passar por cima de todas as convicções, não se importa com isso, e manda buscar a mulher e deita-se com Betseba. O resultado deste pecado, dessa queda, ela engravida. E agora como que vai contar? O que vai acontecer? Ele começa então a tramar uma estratégia de matar, colocar Urias à frente da guerra. Pede para Joabe colocar então Urias à frente do combate, para que fosse o primeiro a ser morto. Aquele que combatia, que lutava em prol de Davi, Davi age de uma forma desleal e provoca a própria morte dele, a fim de tomar a sua esposa. Mata então, morre então Urias, e ele toma Betseba como sua mulher. Mas só que a história não para por aí. Dentro da casa, dentro da família, dentro daqueles que eram amigos, caminhavam do lado de Davi, quem estava? Aitofel. E quem era Aitofel na história, apóstolo? Avô de Betseba. De repente agora, Aitofel viu traído pelo próprio Davi. Aitofel vê que a família da sua neta foi destruída por causa de Davi. Ele não guarda o teu coração. Ele não guarda e ele toma um ódio terrível dentro de si. Quando ele fica sabendo que o resultado da destruição, a morte de Urias, se tratava do homem que era o seu melhor amigo, que caminhava muitos anos junto, ele não suporta aquela traição. De repente agora Aitofel é tomado por um ódio terrível. Ele não consegue perdoar Davi. Davi passa o tempo depois. Depois da queda, agora Davi é confrontado pelo profeta. Davi se arrepende. Davi vê que havia errado e ele chora diante de Deus. Ele confessa o seu pecado. Ele conserta o seu erro. Deus encontra misericórdia e dá uma outra oportunidade para Davi. Mas só que Aitofel não está disposto a dar uma outra oportunidade. Ele não quer dar oportunidade para Davi. O coração dele continua amargurado, rancoroso, por causa daquela situação. Quando você está lendo aqui a história que Aitofel juntou-se a Absalão, era o melhor amigo de Davi, aquele que caminhava com Davi. O erro de Aitofel é não ter aprendido a lidar com o erro do seu amigo. Muitas pessoas estão morrendo como Aitofel.
Muitas pessoas estão perdendo o relacionamento por causa de Aitofel. O que Davi fez foi terrível e ele teve consequências do seu erro. O que eu não entendo é que como muitas pessoas quebram alianças de anos por causa de um erro. Pessoas que deixam amigos por causa de um erro. Pessoas que deixam de conversar na família por causa de um erro. Eram anos e anos de caminhada, de relacionamento, de repente é quebrado por causa de um vacilo. Uma coisa que você tem que aprender e entender é o seguinte: você vai decepcionar os seus amigos. Os seus amigos vão te decepcionar. Apóstolo, eu não sei lidar com decepções. Então deixa eu te dizer uma coisa: você não está pronta para casar, você não está pronto para constituir uma família, você não está pronto para ter filhos. Se você não sabe lidar com o erro dos outros, você não está pronto para viver o ministério que Deus tem para você. Se você não aprender a lidar com isso, sabe por quê? Quem nos machuca não são as pessoas de longe. Quem nos machuca, quem nos fere, são as pessoas que estão do nosso lado. As quebras de aliança não acontecem com quem está distante. As quebras de aliança acontecem com quem está em torno de nós. Quando nós não entendemos isso, você que tem que entender que toda aliança, ela passa por processos de decepções. São as decepções que frustram, que fortalecem as alianças. Eu estou 26 anos casado. Quantas não foram as vezes que eu fiz minha esposa chorar? Quantas foram as vezes que ela me entristeceu? Quantas não foram as palavras que eu disse para ela, que eu me arrependi depois e disse: amor, me perdoa. Eu disse na hora que estava com a cabeça quente: me perdoa, eu errei. E ela fazia biquinho, chorava, saía no canto. E eu desesperado: tem que melhorar isso. E eu ia lá: amor, o que você quer comer hoje? Amor, o que você quer? Aí eu vou lá, saía, voltava, trazia uma barrinha de chocolate para ela: amor, aquela barrinha que você gosta. E ela, cara virada para mim. Eu: meu Deus, ô amor, você viu a piada de fulano de tal? Ô amor, que legal, olha o TikTok aqui, amor. Tentando trazer a paz novamente, aquela tristeza. Amor, amor. Porque parece que a casa está num clima de velório. Quando o marido e a esposa estão em briga, parece que a casa está em velório. Você não tem paz. Ela está caladinha na dela, mas o silêncio dela me atormenta, me mata por dentro. Aí quando eu vejo ela dar um pequeno sorrisinho com o Vinícius, está melhorando. Está melhorando. Quando dá um pequeno sorriso, aí você fica feliz e eu não estou sorrindo para você não. Não vem não. Tá? Não vem não. Você acha que eu esqueci? Eu não esqueci. Parece um clima de velório. Mas é isso que vai fortalecendo a nossa aliança. São as decepções. São as frustrações. Eu não entendo pessoas que rompem relacionamento de tantos anos de amizade. Pessoas que frequentavam a casa um do outro, por causa de uma situação, distanciou, afastou, não quer mais conversar. Quantas pessoas que você tinha um compromisso com ela? Quantas pessoas que frequentavam sua casa? Parentes que você amava, tios que você respeitava, pais que você via eles como orgulho, e hoje você nem olha mais para a cara deles. Quantos? Apóstolo, mas ele falou aquilo, me feriu, tá? Você quer morrer como Aitofel? Você quer terminar a sua vida assim? Porque amanhã você vai estar casado, ou amanhã você vai ter filhos, e eles vão te decepcionar. O que você vai fazer? Vai colocar fora da sua casa, vai expulsar da sua casa. É isso que você vai fazer. É assim que você trata os seus relacionamentos. Eu tinha um discípulo alguns anos atrás, e esse discípulo, ele chegou na igreja, eu amei ele, cuidei dele, ajudei ele.
Tempo depois eu estava colocando ele para pregar, e ele ministrando, fazendo as coisas, estava pregando, tal, e cuidando do CT, e cuidando da escola, crescimento e tal. Tempo depois ele vinha, não quer saber de mais nada. Entregava tudo. Fechava a cara, falava um monte de asneira, um monte de bobagem, sumia. Ninguém adiantava visitar ele. Visitava, ouvia um monte de desaforo, um monte de coisa. Ele ia para o Facebook, jogava indireta para todo mundo e tal. Passava um determinado momento, um tempo, ele voltava. Aí me procurava, chorava. Apóstolo, me perdoa, eu errei, isso, aquilo, tal. Eu abraçava, trazia para o meu discipulado outra vez. Pouquíssimo tempo, estava novamente pregando, servindo, tal, e de repente, abandonava outra vez. Passava outro tempo, estava ele de volta novamente, estava eu perdoando outra vez e dando oportunidade. Por muitas vezes eu ouvia das pessoas dizer para mim: apóstolo, não sei como é que o senhor ainda continua dando oportunidade. A minha aliança não pode depender daquilo que as pessoas fazem de bom para mim. Se é uma aliança, eu tenho que receber aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A minha aliança não pode depender de eu ter que caminhar só com pessoas que são bem-humoradas. Eu tenho que aprender a conviver com o mau humor dela também. A minha aliança não pode depender que ela só fala aquilo que me agrada. Porque eu tenho que entender que vai ter momento que ela vai dizer algumas coisas que vai me chatear. E eu tenho que aprender com isso. A aliança tem que estar acima, o relacionamento tem que estar acima dessas coisas. A gente tem que aprender a lidar com as frustrações, com as decepções. A gente tem que aprender. Um dia desse eu falava com alguém que recém-chegado na CEI. Eu falando com ela e ela dizendo: e aí, apóstolo, o que o senhor espera de mim? Ele falou um pouco daquilo que ele faz e tal. O que o senhor espera de mim? Eu falei: eu espero que você me decepcione. Ele brincou comigo, ele está aí no meio, ele não vou expor não. Ele brincou comigo. Eu falei: eu espero que você me decepcione. Você é doido, apóstolo, não faço não. Sim, vai fazer. Mas o meu amor com você não depende daquilo que você faz para mim. O meu amor por você não depende daquilo que você faz por mim. Porque se o meu amor depender daquilo que as pessoas fazem, eu não vou amar mais ninguém, nem a mim mesmo. Paulo não entendia. Paulo dizia: miserável homem que eu sou. Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço. O que eu não posso fazer está sempre diante de mim. Nem eu mesmo entendo o meu próprio modo de agir. Se eu não me entendo, eu vou querer entender o outro. Perdemos amigos, perdemos relacionamento, perdemos aliança. Por não sabemos lidar com as falhas, com os erros. Apóstolo, mas errou, mas falhou, mas fez isso, fez aquilo. Fez, meu irmão, passou. Você não está percebendo que você está morrendo. Sabe o que houve, Davi? Aitofel, quando viu que o conselho não foi aceito, quando ficou sabendo que Absalão não havia ouvido o seu conselho, sabe o que ele faz? Ele é tomado por uma angústia tão grande que a Bíblia fala que ele se retira, volta para a cidade, paga suas contas, dá os seus últimos aconselhamentos, resolve suas pendências que ele tinha e suicida. Termina suicidando de desgosto. Quantos não percebem que estão morrendo a cada dia por causa de um ressentimento? Quantos não percebem que estão perdendo o seu ministério, está perdendo a sua família, está perdendo amigos por causa de ressentimentos? Davi, quando disse até meu amigo íntimo, Davi está dizendo: eu não esperava, eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei com ele, eu sei que não deveria fazer o que eu fiz, mas ele era meu amigo. Não esperava que ele fosse se voltar contra mim. Não esperava que ele fosse armar contra a minha vida.
Não esperava, ele sabia que os conselhos de Aitofel eram tão fortes. Eles eram tão íntimos, ele sabia que Aitofel conhecia tudo acerca dele, que ele ora ao Senhor, fala: Senhor, confunde, transtorne, confunda o conselho de Aitofel. Porque Aitofel, se eles pegarem o conselho de Aitofel, eu vou estar destruído. Porque Aitofel me conhece. Aitofel sabe quem eu sou. Somente Aitofel sabe da sua vida. Somente os Aitoféis sabem das suas eficiências. São eles que frequentam a sua casa. São eles que sabem das brincadeiras, às vezes que você fala de mau gosto. São eles que veem o seu mau humor. Eles sabem das suas falhas. E se eles quiserem destruir você, vai te destruir você. São aqueles que estão lá no seu círculo de relacionamento mais íntimo. Se ele quiser acabar com você, ele vai acabar. Ele vai dizer: eu conheço fulano de tal, eu conheço Davi. Se estão dizendo que o Davi é uma bênção, eu caminhei com Davi, eu frequentava a casa de Davi. Eu sabia como Davi e a Raquel era. Eu sabia dos problemas dos dois. Eu sabia do conflito dos dois. Eu sabia que às vezes com o que o Davi falou com a Raquel. Eu sei o que a Raquel fez com Davi. Eu sei muito bem o que o Davi aprontou com a Raquel. Eu sei o que acontecia lá na casa dele. Eu sei muito bem. Eu sei o que tem na geladeira do Davi. Eu sei que o Davi gosta, o que o Davi não gosta. Eu sei que o Davi ouve, o que o Davi não ouve. Eu posso destruir a vida de Davi. Aitofel, quando não resolve, seu coração se torna arma de destruição. Se volta contra. Nós temos que aprender a lidar com os erros. Nós somos ótimos para receber as pessoas na igreja. Ah, fulano de tal aceitou Jesus, é ex-traficante. Ciclano aceitou Jesus, ciclano de tal, ele era ex-prostituta. Ciclano agora aceitou Jesus, ele era viciado em maconha. O outro aceitou Jesus, ele estava com a empresa dele destruída. E nós pegamos essas pessoas, e nós abraçamos essas pessoas, e nós amamos essas pessoas. Mas quando essas mesmas pessoas erram, e nós colocamos elas para fora, nós dizemos: eu não converso mais com ela, eu não converso mais com ele, eu não relaciono mais. E de repente já está na igreja, e já não tem mais relacionamento com ninguém, não tem amizade mais com ninguém, e começa os grupinhos agora. Não, fulano de tal fez com ciclano, e começa agora a isolar a pessoa. Ela chega, fica deslocada da igreja, não sabe onde sentar, porque aquele amigo que ele tinha, que ele vinha para os cultos todos os domingos, já não senta mais do lado dele, porque ele ficou ferido. O Aitofel ficou ferido e não pode mais sentar ao lado de Aitofel. Vou procurar outro lugar, vou procurar outro ministério, vou procurar outra igreja. Porque Aitofel, ele olha para mim, já olha com ódio para mim. Aitofel me odeia. Aitofel não me suporta. Nós saímos juntos, aceitamos Jesus juntos, fomos batizados juntos. Tivemos experiência com Deus. Quando não foram às vezes, nós estávamos abraçados um com o outro, chorando, cheios do Espírito Santo. Hoje ele olha na minha cara. Quantos estão morrendo por não resolver a pendência no seu coração? A amargura destrói. A amargura acaba com a sua saúde. A amargura acaba com a sua alegria. A amargura acaba com o seu dia. Se você não aprender, sabe que Aitofel poderia ter chamado Davi. Davi, vem cá, vamos conversar. Davi, cara, eu esperava tudo mesmo de você. Como é que você fez isso, Davi, com a minha neta, Davi? Por que você aprontou, Davi? Por que, Davi? Você pede conselho comigo para tudo, por que você não me aconselhou nessa área? Eu teria te aconselhado, Davi. Por que você escondeu esse conselho de mim, Davi? Por quê? Eles tinham se acertado, teria chorado, Davi teria dito: me perdoa, Aitofel.
Eu errei, eu falei com o Natan, eu errei, eu vacilei, eu já confessei diante do Senhor, eu errei. Teria resolvido. Mas Aitofel preferiu guardar o ressentimento, fechou o coração, se afastou, distanciou. Não quero mais conversar, não quero mais saber. E não percebeu que o ministério de Aitofel foi definhando, foi morrendo. Quantas pessoas com chamados tão lindos da parte de Deus, mas que estão definhados, porque fizeram como Aitofel. Quantos, sabe, eu não consigo entender alguns que quebram aliança, mulheres que querem divórcio com o marido por causa de uma decepção, maridos que querem um divórcio com a sua esposa por causa de uma frustração, aliança de tantos anos quebrada por causa de um erro. Apóstolo, mas não deveria fazer isso, não deveria mesmo, concordo com você. Concordo que não deveria, mas não quebre essa aliança. Não abra mão. Eu consigo entender muitas pessoas que abandonam os seus familiares, amigos da infância, por causa de um erro, por causa de um vacilo. Ele falou coisas que não deveria, apóstolo. Ele fez coisas que eu não gostei. Eu fiquei sabendo que ele falou, e isso para mim me feriu muito. Tá, mas te feriu, mas não faça isso. Vocês eram amigos. Conversa, resolva, alinha-se, não rompa, não seja um Aitofel, não se afaste, porque o teu fim será como Aitofel, sozinho, sozinha, sem ninguém, absolutamente ninguém, porque você não sabe lidar com o erro das pessoas. Você não sabe lidar com os erros daqueles que caminham aliançado com você. Alguns brincam comigo e dizem, apóstolo, eu nunca vou ser pastor. Não, pastor tem que suportar cada coisa. Não, você não precisa ser pastor para aprender a relacionar com pessoas. Não precisa. Você tem que aprender a liberar perdão. Você tem que aprender a caminhar com as deficiências e com as falhas das pessoas. Nem todo dia teu filho vai fazer aquilo que te agrada. Nem todo dia tua esposa vai te agradar. Nem todo dia teu marido vai te agradar. Nem todo dia. Não seja Aitofel. Não morra como Aitofel. Escolha viver livre. Escolha ser livre. Escolha ser livre. Eu não vou morrer, eu não sou Aitofel, eu sou liberto, restaurado, curado, transformado. O amor que eu tenho de Cristo é o amor que eu tenho para te oferecer. Não há ódio em mim, há amor, não há ressentimento, há perdão. Eu não sou Aitofel. Eu não sou. Fique pelo seu lugar, homens e mulheres de Deus. Quantos você deixou? Apóstolo, mas eu não deveria fazer, não deveria, mas fez. Ela não deveria ter falado, não deveria, mas falou. O que você vai fazer? Vai quebrar. Espírito Santo, feche teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Talvez você está agindo como um Aitofel, guardando ressentimento, guardando mágoa no teu coração. Apóstolo, como eu sei que se eu estou, basta ver se você distanciou do seu amigo, dos seus pais,
do seu discipulador, da sua discipuladora. Passa a ver isso. O que houve no teu coração? Dos seus parentes, dos parentes do seu marido. Apóstolo, mas eu não suporto ela. Ela é arrogante, ela é prepotente, ela me humilhou. Não faça como Aitofel. Resolva isso dentro da sua alma, porque isso vai te matar, isso vai te adoecer. Feche teus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida dessa noite.